Olá, eu sou Ana Paula Cadengue e hoje, através de uma iniciativa da Comissão Eleitoral 2024, que organiza as eleições do Cid Justiça RN, vamos entrevistar um representante de cada chapa inscrita para o pleito. Importante mencionar que serão feitas 14 perguntas para o representante de cada chapa e este poderá respondê-la em até 4 minutos. Para isso, teremos aqui no estúdio um cronômetro. As 11 primeiras perguntas foram elaboradas pela Comissão Eleitoral. As 3 últimas foram feitas pela própria chapa. Agora, vamos iniciar nossa entrevista com o representante da chapa 1, Edmilson de Jesus ou Jesus. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia. Antes de fazer a primeira pergunta, eu gostaria de agradecer, em nome da Comissão Eleitoral 2024 do Cid Justiça, a sua participação, a sua disponibilidade. E, para a gente começar, a gente gostaria de saber, o senhor se apresentasse para as trabalhadoras e trabalhadores do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. Pois bem, então. Bom dia a todas que acompanham, a todos. Eu sou o Edmilson de Jesus, eu estou no serviço público há 20 anos, no Tribunal de Justiça especificamente há 18 e no setor que eu trabalho, que é na sede, na informática, há 15 anos. E, além da direção atual do Cid Justiça, a qual faço parte, eu também sou diretor da CUT estadual, do DIEESE e participo de algumas comissões no Tribunal de Justiça, Comissão de Ética, Teletrabalho, sou presidente da Comissão de Inventário. Então, estou bem habituado à realidade do Tribunal de Justiça, assim como os outros membros da nossa chapa também. Ok. Com 35 anos de atividade, o Cid Justiça hoje pode representar um modelo positivo entre outros sindicatos. Em um mundo em que o processo liberal domina a subjetividade da classe trabalhadora, questionamos se é possível empenhar os recursos obtidos, sejam eles humanos e financeiros, na conscientização do trabalhador do judiciário para a luta e participação sindical. Nesse sentido, qual o impacto de sua visão de mundo para corresponder a este desafio de fomentar a participação do sindicalizado? Eita! Já começamos de alto nível, viu? Vou tentar lembrar de tudo aqui. Da minha formação de direito, acho que isso vai ajudar nessa resposta e da vivência que a gente tem mesmo, Olha, a questão da visão liberal hoje do mundo, de que o indivíduo vai conseguir galgar espaço na sociedade por mérito próprio, pelo esforço. Isso, como sempre foi, é meia verdade. A gente acredita que, eu particularmente, e creio que toda a nossa chapa acredita que o que constrói a carreira bem-sucedida dos indivíduos não é a adversidade. Tem essa romantização da dificuldade, Olha, se ficar difícil, quanto mais difícil, mais você vai conseguir. Não, é a oportunidade. É a oportunidade que vai fazer com que, por mérito próprio, as pessoas possam aproveitar essas oportunidades e desenvolver profissionalmente. Então, por exemplo, no nosso plano de cargos e salários atual, existem remunerações que são dadas a fiscais de contrato, por exemplo. Só que a fiscalização de contratos existe há muitos anos. E tem colegas que têm 20 contratos acumulados, por exemplo. Mas não recebiam nada por isso. Foi a atuação do sindicato, desta gestão, porque a nossa chapa, eu até não falei isso, Dos 8 diretores remanescentes da diretoria atual, 7 estão na chapa 1, na chapa Atitude, a chapa qual eu faço parte. E foi essa negociação do plano de cargos que possibilitou que essas pessoas fossem remuneradas. Quer dizer, o esforço individual acontece e isso tem que ser valorizado, mas a criação de oportunidades é muito importante. Então o sindicato, ele deve funcionar como um motor gerador de oportunidades, apresentar possibilidades, ter uma performance inteligente junto ao gestor, seja ele qual for, independente da presidência do tribunal que esteja no momento, a gente tem que saber conversar e apresentar essas possibilidades, mostrar caminhos. Então, a perspectiva de que o esforço individual, que a sua própria qualificação, ela vai ajudar no seu desenvolvimento, isso é verdade, mas ela precisa que haja um ambiente propício. E o papel do sindicato, qualquer sindicato, é criar esse ambiente. É criar condições de trabalho em que os trabalhadores possam se desenvolver. Então, não é a adversidade que vai fazer com que a gente se desenvolva, mas as oportunidades.
Então, a gente entende o sindicato como isso, né? Como uma entidade que vai lutar pelos direitos de qualidade de trabalho, de remuneração, de um ambiente sadio, saudável. É por isso que a gente participa, por exemplo, da comissão de ética, porque a gente tem que garantir a condição para que o trabalhador, a trabalhadora, o servidor, a servidora se desenvolva, não só como servidor, mas como pessoa. Então, o sindicato tem esse papel e a formação política que o sindicato propicia também tem esse papel. Quando a gente realiza, como nós realizamos no ano passado, o maior congresso da história dos servidores, que aconteceu na cidade de Mossoró, teve a participação de centenas de servidores. E lá nós tivemos palestras sobre formação profissional, divisão do trabalho, o papel do servidor diante das novas tecnologias. Isso é que vai possibilitar que o servidor, tomando isso como base, possa se organizar, se programar e se desenvolver. Então, se o liberalismo ele vai dizer que o indivíduo ele vai construir a sua própria trajetória, o sindicato vai dizer, olha, mas a gente vai com você. E a gente vai construindo esse caminho, essa estrada para você percorrer. Ok, obrigada. Depois de mais de 20 anos, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte fez recentemente um concurso para servidores. Por condição do Estatuto, o que foi, inclusive, tema para consulta à Comissão Eleitoral por uma das chapas, os servidores novos eles não podem participar nas chapas. Qual o impacto desta demora em realizar concurso e o que tais novos servidores devem esperar de sua chapa, se eleita? Bem, a gente ficou para trás nisso, né? A gente que eu digo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Uma curiosidade sobre isso. Quando nós participamos de eventos que reúnem, nós temos uma federação que reúne vários sindicatos dos poderes judiciários, do Poder Judiciário Estadual. E aí, a gente sempre era a comissão mais idosa, a meia-idade. Claro que isso não era mérito nenhum, de forma alguma, mas chegava a ser engraçado como a gente estava ficando envelhecido, cansado, sobrecarregado. E, finalmente, depois de 20 anos, como você falou, o tribunal resolveu fazer um concurso público e ainda não foi o suficiente, porque esse concurso ele privilegiou a contratação de pessoal de nível médio. Então, a carreira de nível médio, só para explicar como é que funciona, a nossa carreira hoje de analista, ela é formada por pessoas que em algum momento foram nível médio. Só no penúltimo concurso, que o caso dos técnicos, dos oficiais, já fizeram como nível superior. Mas, essencialmente, houve essa evolução. E aí, o que o tribunal fez nesse concurso? Abriu vagas praticamente apenas para nível médio. Isso dá uma oxigenação enorme no serviço, a qualidade, claro, porque esse pessoal é extremamente qualificado. Mais de 80% do pessoal de nível médio tem nível superior. Então, é um pessoal que vem qualificado, disposto, com esse sangue novo. E aí, ele precisa também, como eu falei antes, de um ambiente propício para o desenvolvimento, até para ficar mesmo, né? Ele tem que ter uma motivação para ficar. E o sindicato ele tem esse papel de defender cada carreira, porque é muito importante dizer isso, é uma coisa que a gente sempre fala, nós somos uma categoria. Nós temos várias carreiras, mas somos uma categoria. O que eu quero dizer? Nós temos o oficial de justiça, que é uma carreira, o analista judiciário é uma carreira, o técnico judiciário é uma carreira, mas nós temos apenas uma categoria. E o sindicato ele tem o papel de valorizar e representar todas essas carreiras. O que aconteceu em relação aos técnicos não poderem participar da direção do sindicato? Porque participar do sindicato a gente participa. Eu participo do sindicato há 18 anos, mas só fiz parte da direção agora, na última gestão. Porque participar é atuar, né, nos momentos importantes, nas assembleias, indo ao sindicato, contribuições. Isso é participar do sindicato, né? E nós participamos, independente de estarmos ou não. Agora, no caso da direção, o nosso estatuto, ele diz o seguinte, que para concorrer qualquer servidor de qualquer carreira, ele tem que estar afiliado ao sindicato há mais de 6 meses, há pelo menos 6 meses. Então, isso impossibilitava. Por quê? Porque o concurso que fez ocupou as vagas nível médio, não foi só nível médio.
Nós tivemos 40 vagas de nível superior só na área TI, que é a minha área, pela primeira vez. Essas pessoas também não puderam participar. Não é o fato de ser técnico, não é o fato de ser analista, é o fato de ter entrado no Tribunal de Justiça há menos de 6 meses, obviamente, entrou no sindicato há menos de 6 meses. Então havia uma vedação estatutária. E a gente tem uma preocupação de respeitar as normas. Sejam as normas escritas, sejam as normas de bom trato mesmo, as normas sociais. A gente tem esse perfil. Então, no nosso caso, a Chapa 1, não houve nenhum estranhamento quanto a essa limitação, porque era uma previsão que estava no estatuto e a gente não tinha mais nada do que apenas seguir. Olha, quem estranha que eu de vez em quando estou olhando para cá, é porque o cronômetro está aqui, viu? Então eu estou sempre olhando, de vez em quando. Eu dou um rabo de olho assim, que é para olhar para o cronômetro. Mas vamos à pergunta número 4. Um tema muito em voga é o uso de fake news para desequilibrar o debate político através de mentiras, né? Isso a gente está vendo no mundo todo, em toda eleição. Qual a gravidade de tal ato e o que sua chapa faz para evitar tal prática? Eita! Primeira coisa que nós fizemos foi uma assembleia de prestação de contas, inclusive, que tinham várias pessoas que já estavam se propondo, tanto para a Chapa 1 como Chapa 2, e um pedido que nós fizemos expressamente, fui eu que fiz, inclusive pedi a palavra, e pedi que houvesse respeito e cuidado com esse tipo de postura. Realmente, parece que dá resultado, né? A gente viu isso nas eleições municipais brasileiras, está vendo isso nas eleições em outros países, né? E vai piorar. Com o avanço da tecnologia, os recursos para criar narrativas que não são verdadeiras, usando elementos da realidade, porque a fake news é isso, né? Ela pega uma parte da verdade e aí transforma numa mentira. Mas qual é a estratégia que se usa na fake news que é mais danosa? É a quantidade, é o volume. Então, para difundir uma mentira é muito fácil. Para você refutar essa mentira e apresentar a verdade, demora um tempo. Quando isso é feito, já tem mais 2, 3. E essa avalanche vem. Isso acontece hoje em quase todas as eleições. Qual é a postura da nossa chapa? O que é que nós fazemos? Nós não trabalhamos com mentira. Nós trabalhamos com propostas. Porque se a gente for ficar a todo tempo desmentindo mentiras, fake news, a gente não consegue apresentar proposta. E a proposta é o que une a chapa. A proposta é dizendo, olha, o caminho que a gente direciona o sindicato nos próximos 3 anos é esse aqui. Esse é o rumo. É como se a gente estivesse num navio e dissesse, olha, essa aqui é a rota que a gente vai seguir. Então a gente precisa de tempo para expor as propostas. E a campanha é muito curta. São 3 semanas de campanha, não é mais do que isso. A gente, inclusive, vai ter feriado agora. Então a campanha é muito curta. Ela é rápida. E aí a gente tem que ter uma preocupação que a gente também não pode deixar que toda mentira ganhe volume. Isso não é possível. Mas a gente não pode se deter demais a elas. Então a gente tenta, à medida do possível, esclarecer e pedir para as pessoas que são vítimas, porque na fake news não é a Chapa 1 que é vítima, é todo o conjunto dos servidores. Todos somos vítimas, porque é um estelionato eleitoral. Então todos são vítimas do estelionato eleitoral. É batido, mas é verdadeiro. É a democracia que perde numa fake news. Porque aquele momento que seria um momento de discutir ideias, a gente vai estar perdendo tempo para desfazer mentiras. Como eu disse, isso dá resultado para algumas pessoas, mas a gente acredita que, se não tiver substância, né, mesmo a melhor das fake news, a mais bem elaborada fake news, ela não vai se sustentar com o tempo. E a gente, como eu disse no começo, o que eu pedi, olha, se a gente vai trabalhar com isso, com baixaria, como é que a gente vai olhar no olho do outro e falar depois disso? Porque ninguém vai desaparecer, vai ser abduzido, não vai haver o arrebatamento. O que vai acontecer é que, terminada a eleição, a gente vai continuar convivendo, se encontrando nos espaços do sindicato, nos espaços dos fóruns, do prédio do TJ, nos ambientes públicos, Natal é pequeno, Mossoró, Caicó, Pau dos Ferros, a gente vai se encontrar, e aí a gente vai olhar com que cara? Né? Então, não vale a pena. É o tipo de postura que a gente tem total certeza que não vale a pena. Não contribui para o processo democrático e trata os eleitores, os sindicalizados, como bonecos que podem ser manipulados, puxados as cordas.
E não é assim que funciona. Olha, nossa categoria é muito inteligente, né? É muito experiente. Como eu disse, a gente já faz muito tempo sem concurso, então é um pessoal que sabe quando o outro está mentindo ou não. Isso a gente vê no olhar. Ok. Pergunta 5. A importância histórica do sindicato se dá, num primeiro momento, para a aquisição de direitos e, seguida, que se torna constante, para a manutenção desses direitos. Tal luta passa pela questão salarial. Para incrementar as propostas, as chapas podem exagerar e errar a mão em proposições pueris e escamotear a grande luta de valorização que se dá pelo salário. Hoje, servidores e magistrados vivem num abismo salarial imenso. Qual é a perspectiva da chapa para esta análise? É isso mesmo, é isso mesmo. A luta para conseguir direitos, ela é muito árdua e sempre foi árdua, nunca foi dada. Mas o que é invisível às vezes, o que não está na superfície, é que a manutenção desses direitos é mais difícil. É mais difícil. Então, o que a gente assim, já entendeu, né? Nós já entendemos, pela nossa experiência de vida, a nossa chapa, ela tem como eu disse, 7 dos nossos membros da chapa são atualmente diretores do sindicato. E desses, alguns têm experiência de gestões anteriores. Vou abrir um parênteses interessante sobre aquisição de direitos e manutenção de direitos. Nós temos dois membros que eu tenho muito carinho por eles dois, Graça Alencar e Bernardo. Ninguém fica com ciúme, eu também tenho carinho por todo mundo. Mas por que eu tenho esse carinho? Porque essas duas pessoas, dois servidores, todas as nossas grandes conquistas, todas, sem exceção, eles estavam na direção do sindicato. E aí eu fico dizendo, olha só, ou esse povo é muito sortudo, ou sabe fazer a luta. De um jeito ou de outro eu não quero saber, eu quero saber que dá resultado. Então eu estou com eles. E eu fiquei, nesse período, eu descobri uma parte dessa questão, eu descobri. É muito bom você estar ao lado de pessoas experientes e comprometidas. E de palavra. A gente falou de fake news, né? Fake news é o inverso disso. E de palavra numa negociação com o Tribunal de Justiça. Porque o Tribunal de Justiça tem o aspecto jurídico, né, o poder jurídico, e tem o aspecto administrativo. Mas eles se confundem. Então imagina como é, para muita gente, intimidador lidar com esse poder. Como pode ser intimidador conversar frente a frente com o presidente que está no momento exercendo. Sendo que nós somos meros servidores. Né? Esse abismo, ele é salarial e ele tem outras nuances. Mas o sindicato permite que a gente possa, a partir dessa base, por isso chama de base, né, que nos levanta e coloca na mesma altura, naquele momento de negociação. Então, esse abismo salarial ele tem que ser abordado. A gente tem propostas de gratificação que são justas. A gente tem propostas de valorização da carreira, de incremento de níveis. A gente tem uma situação que quem é mais antigo está há 10 anos no mesmo nível. E tem uma situação de quem está entrando só vai poder progredir depois de 8 anos. Então são dois extremos. E isso a gente está falando de salário, que é para isso que o sindicato funciona. O sindicato ele tem que dar condições de vida, ele tem que buscar essas condições. Sabe por que o nosso sindicato não tem remuneração? Nenhum membro do sindicato recebe remuneração para atuar no sindicato, para não ficar acomodado. Não é que não mereça, olhe que a gente trabalha muito, muito, além de dar nosso expediente normalmente, mas a gente não fica acomodado, porque a conquista do dirigente sindical, ela só acontece quando a categoria ganha, quando todo mundo ganha. Então é uma troca que é justa. Né? Então a gente tem esse trabalho de formação política, a gente tem uma preocupação muito forte, que é de entender que os direitos eles não vêm aleatoriamente, não caem do céu, e a manutenção desses direitos exige vigilância constante, a todo momento, dentro das limitações que a gente tem na atuação sindical, mas a gente não pode também usar essas limitações como subterfúgio para dizer, já que eu tenho limitações, eu não posso fazer nada. Sempre se pode fazer algo. Sempre. Quando parece que nada pode ser feito, a ação é necessária. É nesse momento que a ação é necessária. Okay. Em muitas disputas, vem se formando uma ideia clara, se não for real, ao menos imaginária,
que há sempre dois lados envolvidos, um pró-servidores e outro pró-magistrados. Sobretudo quando um dos grupos é apoiado por nomes da direção. Em qual polo você poderia colocar a sua chapa? Pois é. Quando essa chapa, como eu disse, já falei antes, ela é uma continuação de uma proposta política que foi vitoriosa nas últimas eleições. E o nome da chapa é da atitude. Naquele momento era atitude para mudar. Nesse momento, a atitude é para avançar. Então, não se trata de você ser amigo ou inimigo, ou parente, ou aderente. Minha sogra gosta de falar isso comigo. Você é só aderente na família. O parente ou aderente não é essa a situação. Sabe? Não é assim que o mundo funciona, o mundo real. Os magistrados, os juízes têm seus interesses, são legítimos. Interesses financeiros, de carreira, são legítimos. E os servidores, do modo geral, os outros servidores, nós, nossa categoria, também temos interesses que também são legítimos. Então, a relação com o Tribunal de Justiça, ela tem que ser uma relação profissional, ela é uma relação política, em que os anseios da nossa categoria sempre, né, oficiais de justiça, analistas, técnicos judiciários, nossa categoria, esses anseios, necessidades financeiras, de qualidade de vida, qualidade de condições de trabalho, elas em alguns momentos vão estar de encontro e às vezes até ao encontro. Porque eu não acredito, por exemplo, eu espero, não sei se vai ter muito para abordar isso depois, mas eu acredito que, por exemplo, os técnicos hoje que entraram, e os analistas também que foram contratados, não podem fazer trabalho híbrido. É aquele trabalho que você, um momento presencial, que ele vai até o local de trabalho, e outros momentos home office. Eles não podem fazer isso. Mas eu tenho a impressão que a gente consegue caminhar junto com os anseios da magistratura nesse ponto. Por quê? Porque um servidor que tem uma qualidade de vida melhor, ele é mais satisfeito, ele está mais disposto, ele vai poder se realizar e realizar o seu trabalho. E vai ser bom para toda a unidade, e para todo o Poder Judiciário, e para toda a população. Então são situações assim. Agora, de antemão, a gente não pode segurar na mão de um magistrado A ou B, de um presidente A ou B, de um desembargador A ou B, e dizer, olha, esse aqui é o meu desembargador, esse é o meu juiz, esse é o meu... Não. A gente não tem ninguém, né? A gente não é dono de ninguém. Imagine ser dono de um juiz, já imaginou? Esse é o meu desembargador. Não funciona assim não. Independente de quem esteja lá, independente de quem a gente vai negociar, seja o diretor do fórum, o diretor de qualquer fórum que a gente precisa negociar, seja o próprio presidente do tribunal, a gente tem que ter essa independência, essa autonomia para fazer esse debate sem problema nenhum, de forma respeitosa. Nós somos muito respeitosos. De forma inteligente. Nós temos o apoio do DIEESE na negociação financeira. De forma política, nós temos o apoio da CUT na negociação política. Então a gente usa a federação, a FENAJUDE, para saber o que acontece em cada tribunal. Então cada direito que aparece, seja ele no norte, no sul, no leste, no oeste do país, a gente fica sabendo. E a gente leva no momento certo até a presidência. Então essa relação umbilical de dependência, ela não pode acontecer, é muito danosa. E como eu falei, né, eu citando a Bernardo e Graça, esses dois nunca tiveram essa relação. E foi quando a gente teve as melhores vitórias. Olha só como isso é a prova de que funciona tendo autonomia e independência. E a nossa união não é com o juiz, com o magistrado, a nossa união é com os servidores, com nós servidores. Quando nós nos hermanamos, é assim que a gente funciona. Porque se a gente não faz isso, a gente vai depender de uma mão bondosa, e ela não vai acontecer, porque em outros momentos não aconteceu. Então acho que eu espero ter respondido. Respondeu sim. Vamos à pergunta 7. Né? Em 35 anos de sindicato, os aposentados ganharam protagonismo. Nos últimos 2 anos, se mostraram presentes em eventos sociais e crescem na participação das assembleias. Qual a política da chapa para os aposentados? Pois é, foi uma grata novidade. E até, Ana, eu vou acrescentar. A participação desses aposentados, ela começou porque coincidiu a nossa gestão, ela coincidiu no momento de discussão de um novo plano de cargos e salários.
E os aposentados foram convidados. A gente tem uma liderança muito boa, chamado Emanuel Potência. Potência, você é uma potência, meu filho. E realmente... São muitos aposentados? São muitos aposentados. A gente tem, no conjunto do Tribunal de Justiça, nós temos centenas de aposentados e temos também centenas de aposentados sindicalizados. Isso é muito bacana, né? Porque o aposentado, ele enfrenta muitas dificuldades. Ao se aposentar, já se tem uma perda salarial considerável. Então já se deixa de receber uns auxílios, gratificações de produtividade, no caso dos oficiais de justiça. O auxílio alimentação é cortado totalmente. No meu caso, se um dia eu me aposentar, não só isso, meu salário também vai cair pela metade, além dos auxílios. E olha só como é legal essa pessoa que teve tudo isso, ainda ter a consciência, a disposição de continuar sindicalizado. A gente tem uma base muito grande de sindicalizados. E Potência, que é o nosso diretor para aposentados, que vai continuar agora, caso nós sejamos eleitos, ele conseguiu mobilizar essa parcela da nossa categoria, né, na situação de aposentados, porque aí deixa de ter carreira, né? Não é mais o OJ, o analista, não, é o aposentado. E não que ele vire uma nova carreira, mas ele é a expressão máxima de que nós somos uma única categoria. Então, a gente tem essa participação na discussão do plano de cargo e salário, uma coisa que nós brigamos muito, mas que não foi possível. Era o aumento de níveis e o reenquadramento desses aposentados nesse nível. Por exemplo, alguém que já tem tempo suficiente, teria tempo suficiente para ser enquadrado no eventual 16º nível, esse aposentado seria enquadrado e ele teria um ganho real no seu salário. Ele seria, como ele tem equiparação salarial, ele teria equiparação no plano. Não foi possível naquele momento. Eu disse que houve um momento, 3 anos passaram-se, e agora o plano de cargos já está maduro o suficiente para uma nova rodada de negociações. Então, o que a gente defende? A gente defende que o plano de cargos e salário existente hoje, que foi aprovado lá atrás, em 2022, ele seja revisto, uma revisão completa desse plano. E nessa revisão, os aposentados, uma preocupação enorme que nós temos, mantemos essa preocupação, é que eles sejam atendidos nesse reenquadramento. E é o seguinte, quando eu me aposentei, eu tinha 30 anos. Então, com 30 anos, eu poderia estar em qual nível? No 18º, eu vou para o 18º. Então, a gente tem essa preocupação do reenquadramento dos aposentados. Outra coisa que é para agora, para amanhã, é o auxílio medicamento. Porque o aposentado, ele que gasta, o salário do aposentado, ele vai basicamente para o seu cuidado. E ainda temos muitos colegas que contribuem com a família, com o filho, com o neto, com a neta. Então, essa situação de redução salarial, de mais gastos com medicamentos, cuidados com a saúde, a gente tem que mitigar de alguma maneira. Então, como é que a gente já fez? O aposentado ele recebe o último nível do auxílio saúde, mas não é o suficiente. É muito importante que o auxílio medicamento venha para complementar esse gasto que ele tem. Então, a gente são essas duas propostas, acho que são fundamentais, sabe? A implementação do auxílio medicamento e eu tenho certeza que nós vamos conseguir, no novo plano de cargos, uma revisão desse plano, que a gente possa reenquadrar esses aposentados nos mais altos níveis, se não no último nível. E aí sim, a gente vai ter sido justo com essas pessoas que trabalharam 30, 40 anos para o tribunal. Nada mais justo que isso. Ok. Vamos aqui para a pergunta número 8, né? Muito já se tem feito para que a interiorização sindical cresça. Quais as principais melhorias podem ser realizadas neste quesito? Sindicato no interior do Estado, por todo o Estado? Agora você falou de uma coisa que eu gosto demais de falar, que é do interior. Eu sou de Seridó, né? Minha família é de Seridó, minha família do meu pai é da região agreste. E olha só, no último congresso, nós criamos as assembleias, além das assembleias híbridas, que foi um avanço enorme, que aí você pode participar de onde você estiver, nós criamos as assembleias regionalizadas. Por que é importante a assembleia regionalizada? Porque você vai estar junto com os seus colegas mais próximos, que estão mais próximos geograficamente, que vivem aquela realidade, discutindo seus problemas. Eu falei no começo, Ana, que eu sou já há 12 anos independente do sindicato. Eu presido da comissão de inventário, que faz o levantamento de todos os bens móveis do Poder Judiciário.
Todos os anos nós fazemos o levantamento, a situação de trabalho de cada setor, e aí a gente dá orientações e relatórios para a administração poder atuar nesse sentido. E aí isso fez conhecer as comarcas que eu não conhecia. Como eu falei, minha mãe é do interior, de Parelhas, lá no Seridó. Então, eu fico muito à vontade de falar na importância da interiorização do sindicato, porque nós hoje, na estrutura sindical, nós temos a direção e temos os conselhos regionais. Então, existem conselhos regionais no interior do estado, que já fazem um papel brilhante de acompanhamento, que vão aonde a diretoria do sindicato não consegue ir, apesar da nossa direção já ser bem interiorizada, viu? E vai continuar sendo, e vai ser mais ainda, porque nós temos Graça Alencar, que vai continuar conosco, que é de Mossoró, Fábio, que também é de Mossoró, nós temos João Mar, que é do interior de Pedro Velho, nós temos Potência, que é de Currais Novos. Então, essa unidade, eu estou muito feliz com essa montagem da chapa. Eu acho que a gente vai conseguir ampliar e melhorar o quadro de atendimento, de funcionamento do sindicato de uma maneira, usando a experiência que nós já temos adquirido nesse novo momento, e só tenha a ganhar. Por exemplo, o congresso foi feito em Mossoró, pela primeira vez na história. O congresso dos servidores foi feito em Mossoró. Nós reunimos mais de 450 pessoas. Cada servidor e cada servidora sindicalizada foi para Mossoró com hospedagem para si, para a família, para os filhos, ficaram hospedados, alimentados e puderam participar. Olha como as mulheres podem participar. Como é que a mulher vai conseguir participar se vai deixar o marido, o filho, a criança pequena aqui? É difícil, né? É muito difícil. Para os homens é difícil, para as mulheres mais ainda, pela nossa estrutura social. Participaram, foram com seus companheiros, suas companheiras, seus filhos, participaram do congresso. Então, interiorização maior do que essa, a gente pode fazer, pode, mas que é um norte. Como eu falei, a nossa chapa, ela aponta um norte para a direção do sindical, para a atuação sindical. A gente não quer só pegar o que tem de bom nos outros estados. A gente quer ser exemplo, quer que diga assim, olha, no Rio Grande do Norte, o sindicato é interiorizado. Então a gente quer servir de exemplo, e a gente faz, não é só falar. É dizer, olha, a gente faz nesse lugar. Então, eu fico muito, muito feliz. Nós tivemos uma situação que é um trabalho que o sindicato a gente não vê muito, assim, é meio silencioso. Um colega nosso foi desligado, estava doente e sofreu um processo administrativo e foi desligado. Ele é do interior do estado. Ele tinha procurado a gestão anterior à nossa e não foi atendido, e perdeu o emprego, foi desempregado. E nós demos a assistência e ele agora voltou, foi reintegrado ao quadro e é do interior. Então, o fato de ser interior, ele vai ficar desassistido. Mas isso foi participação de todos, né, de todas as pessoas que estavam próximas, procuraram o sindicato, a atuação. Então, veja como essa interiorização ela vai muito mais do que o aspecto formal de eventos, mas de atender. Mas de atender todos os indivíduos, né? Acho que isso é importante. Ok. Agora eu me estendi um pouquinho, me desculpa. Não, mas tudo bem. Eu me emociono quando falo nisso do rapaz. Poucos segundos, entendeu? Não, eu me emociono muito quando falo uma situação dessa, sabe? É importante ter apoio. Demais. Mas vamos à pergunta número 9. Qual a perspectiva da chapa diante da ameaça do uso de novas tecnologias que tende a eliminar mão de obra de servidores, sobretudo especializada, e fomentar a precarização dentro dos serviços judiciários, o que já é visto com o uso excessivo de estagiários? O que é que você fala sobre isso? Pois é, né? Quem ficar por último que apague a luz, né? Talvez seja ele. Né? Programa Alexa que ela faz. Assim, eu estou há 15 anos na informática, né? Minha formação é Direito, eu sou formado em Direito e Letras, tenho só o curso técnico de Informática. Por uma situação, na informática a gente tem servidores que são da área fim. Atuam geralmente na área de negócios, que a gente chama, que seria a tradução da necessidade jurídica para a realidade tecnológica, fazer essa ponte com os técnicos e analistas que estão especializados nessa área. Então, tem formação de Direito, conversa com... E por que eu estou falando isso? A gente tinha um setor, tem uma pessoa que tratava de inteligência artificial. Essa pessoa virou uma divisão, que virou um setor que virou uma divisão, e hoje a gente tem em torno de 10 a 12, eu não vou lembrar exatamente, pessoas trabalhando com inteligência artificial.
na CETIC, né, que é a Secretaria de Tecnologia. Isso é ruim? Não, não é ruim. Isso, pelo contrário, isso é muito bom. O trabalho da inteligência artificial, por exemplo, faz mapear a realidade da violência doméstica. Nos processos que são de família, quais têm motivação de violência? A inteligência artificial faz essa leitura e dá esse dado mais real e aí orienta uma política pública. Então, não é a tecnologia que é ruim, é o uso da tecnologia. É, a inteligência artificial vai ajudar a gente a produzir mais e melhor, sem dúvida. O problema é se isso é usado para eliminar postos de trabalho. É essa a discussão importante que a gente precisa fazer, né? Não, porque a gente não é descartável, porque a inteligência humana, ela ainda se sobrepõe à inteligência artificial, porque a decisão política é humana. Então, o papel do sindicato é um papel político. E é um papel, como eu falei antes, é um papel de dizer, Ana, falar assim, olha, tribunal, tem essa visão que talvez vocês não estejam tendo. Essa visão, ela vem de quem vive na prática a realidade do judiciário. Porque o servidor de secretaria, o servidor que leva a justiça até a pessoa comum, que é o oficial de justiça, esses servidores, eles sabem a justiça na prática. Então, saber usar essa tecnologia, essa inteligência artificial, a automação, né, a favor do desenvolvimento de uma justiça mais célere, né? Então, não precisa diminuir os servidores, você pode tornar mais rápida a justiça. Então, não é que a gente levava um ano com o processo, a gente vai substituir por uma máquina, vai continuar levando um ano. Não, a gente não vai substituir o servidor, não precisa, a servidora não precisa, mas a gente vai tornar esse processo de um ano em um mês. Então, nós temos a expertise para isso, nós temos o conhecimento para isso. Então, são os servidores e as servidoras, os que estão chegando por essa altíssima qualificação que eu falei, e os que já estão pela altíssima qualificação, tanto formação como prática. Então, o papel do sindicato é apresentar caminhos, políticas. E isso a gente faz bem, isso a gente tem feito bem. A gente, que eu digo, a categoria como um todo. A gente consegue fazer essa leitura sem preconceitos, né? Buscando essas oportunidades. Eu comecei a primeira resposta tem a ver com isso. O papel do sindicato é criar oportunidades. Então, ao invés de diminuir o número de servidores de secretaria, por que não aumentar o número de servidores em TI, por exemplo? A gente precisa de 140 servidores, o concurso só atendeu 30. 40 para ser justo. Olha como a gente está defasado. E sobre os estagiários, para não deixar de falar nisso, não é uma coisa só do tribunal, né? Se descobriu essa mão de obra, aliás, já existe há um bom tempo, mas se trouxe para a realidade do judiciário, o estagiário, como forma de suprir mão de obra. A gente acha que já deu, o momento já passou. O concurso abriu a perspectiva e mostrou que é muito mais interessante, inteligente e eficaz que se faça concurso e chame concursado. Então, acho que esse é outro ponto que não... Ok. Voltando a questões, acho que já abordadas de outras formas, mas assim, qual o papel do sindicato e das representações nacionais, como a Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário nos estados? Eu vivo dizendo que seria legal se a gente pudesse fazer uma transmissão ao vivo de como são feitas as conversas. A gente defende muito a transparência econômica e política. Isso é o maior combate que a gente pode ter a desvios, isso é a transparência. Então, como é que é feita a conversa? Quando a gente, nos primeiros momentos de conversa com o juiz da presidência, às vezes o próprio presidente, como é que é feita essa conversa? Se abre por parte da administração, um computador com uma planilha onde tem todos os estados e os auxílios, os salários, as carreiras. Essas informações, os tribunais eles trocam entre si. Da mesma maneira, os servidores trocam as informações através da sua federação. Então, o papel da FENAJUDE, a nossa federação, é fazer circular essas informações. E não só isso, mas apoiar as negociações. Então, quando a experiência, quantas vezes a gente já levou colegas, já foram Bernardo, que é já foi da federação, hoje é da associação, nós temos a Alexandre Lima, que é uma liderança nacional na FENAJUDE,
Quantas vezes a gente exporta, a gente quer ser um modelo, né? A gente fala isso. A gente exporta, mas também a gente importa. A gente já trouxe, no nosso congresso, inclusive, tivemos a participação de um colega da Paraíba, que veio contribuir com a experiência da Paraíba. Então, a federação é a noção de que a gente não está só. De que apesar de a gente estar lidando com um poder estadual, com recursos estaduais, mas a forma de lidar com esse poder, com esses recursos, com a política que perpassa essa relação econômica, né, entre os servidores e o poder executivo, legislativo e judiciário, a gente aprende com os outros, aprende com os erros. Então a gente só sabe isso por causa da federação. Imagina só, se não existisse federação, ou se nós tivéssemos a petulância de dizer que não precisávamos de federação. Não, porque nós somos suficientes, porque somos estaduais. Isso parece fazer sentido na cabeça de algumas pessoas, parece fazer sentido. Mas na realidade não faz, porque de fato a justiça é uma só. Então, como eu falei no começo, as administrações dos tribunais conversam entre si e os trabalhadores conversam entre si. E quem faz essa conversa, quem coloca a mesa para essa conversa é a federação. Né? Essa federação, inclusive, nós temos membros da nossa chapa que entenderam que tinham que participar do sindicato, participavam dos grupos, que é importante, grupo do WhatsApp, apresentavam propostas. Mas vou dar um exemplo de um colega nosso que está se somando agora, Jomar. Jomar é um analista, liderança dos analistas dentro desse espaço virtual. E ele participou dos congressos, a convite nosso. Vamos participar? Participe para você conhecer. E ele entendeu que são os sindicatos que conduzem isso. Que não vai ser um servidor individualmente, por mais bem intencionado, por mais boa vontade, bem relacionado, por mais que tenha uma relação de parentesco, por mais que tenha acesso. Não, nada disso funciona. E a federação mostra isso. E nos locais onde há desunião, onde há briga, onde há desunião de servidores, inúmeros sindicatos, não funciona, tem as menores remunerações. Então, a federação ensina isso, sabe? Se a gente for inteligente para saber o que funciona e o que não funciona, a gente consegue tirar proveito disso. Então, acho que funciona bem para a gente, pelo menos por enquanto. Pergunta número 11, é a última pergunta formulada pela Comissão Eleitoral 2024. O propósito do COSEC vem se tornando tema de debates, às vezes acalorados, nos grupos dos servidores. Uhum. Né? Qual é a visão da chapa para o futuro do COSEC? Explique também como é que o COSEC funciona, por favor. Ana, é aquela máxima, mas é verdadeira, dizer, olha, para falar do futuro tem que conhecer o passado. O COSEC é um clube que tem uma função de ser a nossa sede social, sede de eventos, sede de lazer. E aí não é a sede política, a sede administrativa nós temos próximo ao Fórum Seabra Fagundes. Então, isso foi adquirido há décadas, lá no início do sindicato. Foi um terreno adquirido no valor muito baixo e que havia uma perspectiva de desenvolvimento da região. Onde é que funciona o COSEC? O COSEC funciona no chamado bairro dos Garis, perto da Torre, na Zona Norte. Não é o fato de ser a Zona Norte. Eu nasci e criado na Zona Norte, Natal, não tem nenhum problema com isso. É a localização. Essa parte da região não se desenvolveu socialmente, economicamente e de segurança pública. Então o COSEC está encravado numa comunidade muito abandonada pelo poder público, que sofre com a intervenção de facções criminosas. Então, quando nós assumimos, o que nós vimos? O COSEC tinha passado, na gestão anterior à nossa, tinha sido feito 2 reformas do COSEC, onde foram gastos R$900 mil, 500 mil no ano, 400 mil no outro. Eu não vou nem entrar em detalhes. Essa reforma foi feita sem projeto arquitetônico, sem projeto executivo, sem autorização. O COSEC ele não tem a BITSE. Ele não tem autorização de funcionamento, ele não tem autorização dos bombeiros. Ele estava com o IPTU atrasado. Ou seja, a gente pegou um desastre em que a categoria não conseguiu usufruir desse espaço porque acabou se tornando distante da categoria para a maioria, e principalmente porque, apesar disso tudo, esse gasto todo estava com o teto caindo. Então, quando a gente, olha, vamos ajeitar e vamos reabrir, cadê a documentação? Não tem. Se uma pessoa se acidentasse no COSEC, a responsabilidade era, objetivamente, é muito bom falar com a área do direito, porque o pessoal sabe, né? A responsabilidade seria da diretoria e do sindicato.
e a gente não ia arcar com essa responsabilidade. Então, vamos fazer o seguinte, vamos parar e vamos colocar isso para a categoria. Foi aberta a inscrição em 2023, nós fechamos o COSEC. O COSEC funcionou 30 anos com um caseiro. Não existe nenhum clube no Brasil, no mundo, que funcione com um funcionário. Era um funcionário, um caseiro. Ele tinha a chave, ele abria, ele limpava. Não, olha como era tratado o COSEC. Se é para tratar assim, é melhor não ter. É igual casamento, se não presta, é melhor separar. Então, a gente fechou o COSEC, chamou a comissão, só que a gente teve uma dificuldade de encaminhar bem objetiva. Eu acho que cabe falar assim. Eu tenho muito cuidado, como eu falei, eu tenho muito cuidado de falar as coisas e apontar os responsáveis. Mas nós tínhamos um coordenador, um diretor coordenador que estava à disposição, que não encaminhou essa resolução, não providenciou, não fez o que era para fazer, que é dirigir o sindicato nesse sentido de resolver. Bem, infelizmente ele saiu, montou uma outra chapa, e agora sim, agora a gente vai organizar toda essa questão administrativa, não só do COSEC, mas a sede administrativa, o funcionamento do plano de saúde, tudo agora vai ser resolvido. Por quê? Porque agora a gente tirou esse entrave, que era um entrave funcional para a gente. Mas o COSEC, a opinião da nossa chapa é fazer a nossa defesa, é fazer uma consulta geral à categoria, ampla e restrita, para o destino desse ente. Né? E decidido isso, novamente, qual o projeto que a gente vai desenvolver a partir disso que atenda a nossa categoria. É uma sede própria, lazer nova, é um convênio, nós tínhamos um convênio com o Manoa que era maravilhoso, e que não tinha quase gasto para o sindicato. Então é um modelo desse, é um modelo próprio, isso a gente vai discutir com a categoria. Ok. A gente chega agora num segundo momento, né, dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, que são 3 perguntas enviadas pela sua chapa. Certo, Jesus? Então, vamos à pergunta. Que sejam boas. Número 12. Qual é o posicionamento da chapa sobre a valorização da categoria? Pois é. Valorização não é tapinha nas costas, não é chamar para tomar uma cerveja, é bom também. Né? Pode me chamar, eu estou me dando muito bem agora com cachaça, cerveja eu estou mal. Não é isso. Valorização é qualidade de vida, remuneração, e isso é valorização. Né? Uma carreira que você tenha perspectiva de futuro. Então, qual é a nossa proposta para a valorização? Nós somos uma categoria, mas somos várias carreiras. Eu vou começar da mais recente, que são os técnicos judiciários. Então, para a valorização dos técnicos, a gente tem que urgentemente, na reformulação do plano, diminuir o tempo entre as progressões, porque eles só começam a progredir 8 anos depois. Eles entram agora, só vão ter a primeira progressão 8 anos depois. Isso é impossível, é inviável isso. Então, isso é muito importante. Como eu falei antes, o trabalho híbrido é essencial para essa qualidade de vida. A maioria não é da cidade onde foi lotada. Então, as pessoas terem a oportunidade de trabalhar, não é ficar de folga, perto da sua família, pelo menos 2 dias na semana, 1 dia, 3 dias que sejam. Isso também é valorização profissional e reconhecimento do tempo de vida que as pessoas precisam ter junto dos seus. Para outra coisa importantíssima para os técnicos é a inclusão deles no adicional de titulação, porque o nível médio não tem direito a adicional de titulação. Além do salário ser menor, além do poder fazer trabalho híbrido, além de só progredir depois, ele não tem titulação. E é uma coisa que para a gente é muito importante, reconhecimento. Por quê? Porque a gente tem que valorizar quem se valoriza, quem estuda, dentro daquele princípio de que isso tem que ser um reconhecimento. Para os analistas hoje são formados, além das áreas novas de TI e da área de pedagogia, psicologia e serviço social, nós temos os analistas da área de direito e sem especialidade, são os antigos TJs e ATs. Há uma reivindicação dos analistas que a nossa chapa, toda ela defende que seja implantada, que é uma gratificação de atividade judiciária para esses analistas. Isso é muito importante. Isso tem a ver com aquele reconhecimento. Isso já acontece na Justiça Federal, a gente não está inventando a roda. É trazer esse modelo de gratificação de atividade judiciária para as secretarias, para os analistas que trabalham em secretaria terem esse direito. O pessoal da área de administrativa vai ter uma gratificação correlata ou aproveitar essa mesma gratificação, mas é uma reivindicação legítima. E eu também faço, porque eu também sou analista, então toda a nossa chapa é comprometida com isso, é essencial para a gente isso. Em relação aos oficiais de justiça,
eles têm uma gratificação com a Oficial de Justiça, é o único servidor público que usa o próprio carro para executar o seu trabalho. O correio não usa, o auditor fiscal não usa, mas o oficial usa. Então eles recebem uma gratificação que tem muito a ver com essa condição a trabalhar sob risco, de forma insalubre, que se chama gratificação de atividade externa. Olha como é prima da que nós vamos criar, olha, o tribunal vai criar com nossa proposta da gratificação de atividade judiciária, só que é para quem faz trabalho interno. Já existe isso. Essa gratificação hoje, ela foi diminuída nos últimos anos e a gente precisa retomar, porque essa gratificação ela é uma base importante para o futuro desses servidores. Então, a recomposição dessa GA é importantíssima também para a gente. Isso é um compromisso nosso. E por último, somos todos nós no futuro, são os aposentados. Então, a valorização do aposentado não é porque ele não está mais na ativa que ele não contribui. Pelo contrário, ele contribui muito. Ele é um exemplo para quem entra, é a perspectiva de que, se eu me dedicar e eu trabalhar, eu vou ter uma vida segura, com segurança financeira, estabilidade, quando eu me aposentar. Então, o aposentado precisa ser valorizado para que os outros também se sintam valorizados. Então, a gente tem essa preocupação com todas as carreiras que compõem essa categoria. Ok. Na pergunta número 13, foi um tema que já foi mencionado aqui, você já mencionou algumas vezes, mas veio a pergunta da chapa, e vamos a ela. Ainda sobre o posicionamento, como a chapa se coloca sobre o fato de não ser colocado para os novos servidores a opção do trabalho híbrido? Pois é. O trabalho híbrido, eu faço parte da comissão de teletrabalho. O que é o teletrabalho? O teletrabalho, o servidor ele não bate mais ponto, ele tem uma meta de trabalho 20% maior do que a média da unidade de origem dele. Então, por exemplo, eu sou lotado num setor e esse setor produz tantos processos por mês. Eu tenho que produzir, se eu for ficar no trabalho remoto, 20% a mais do que a média do meu setor. Mas, em compensação, ele não é obrigado a ter expediente no local de trabalho, nem ele precisa nem bater ponto. Existe o trabalho híbrido, que é essa mescla, né? Alguns dias a pessoa cumpre o expediente normalmente na unidade e no outro dia, ela tem a opção de cumprir o expediente fora do seu ambiente de trabalho, o home office, que a gente fala. E por que isso é importante, pessoal? Porque a gente está falando depois do mundo pós-pandemia, em que o trabalho híbrido é o ideal dos mundos, né? Porque nem se perde a conexão com os seus colegas, com sua forma de trabalhar, eu continuo aprendendo com os outros e ensinando os outros, mas eu também tenho um momento que eu posso trabalhar de forma remota. E isso, como eu disse, no caso dos novatos, eles teriam essa possibilidade de estar mais próximos da família. Nós temos uma colega que ela é de recém-concursada, ela é uma técnica lá de Goianinha, pessoa maravilhosa, de Pernambuco, tinha passado um concurso em Sergipe, depois passou para o Rio Grande do Norte, mas é de Pernambuco, olha a confusão. E ela tem todas as condições, altamente qualificada, para exercer trabalho híbrido e pelo menos 1 ou 2 dias estar próximo à família dela em Pernambuco, porque Goiânia para Pernambuco é um pulo. Só que existe uma norma que limita isso, eles não podem fazer. O CNJ, a gente não falou ainda, né, mas o Conselho Nacional de Justiça, ele disciplina diversos aspectos administrativos dos tribunais. Um deles é que servidores em estágio probatório não podem fazer trabalho remoto, mas eles não falam nada sobre o híbrido. Então, o trabalho híbrido é possível e é necessário para os novos servidores. Por quê? Porque é uma forma, como eu disse, da gente valorizar esse tempo deles, né? Diminuir um pouco essa solidão de quem está chegando agora num estado diferente, numa profissão diferente, vendo esse abismo salarial, vendo essa dificuldade de progressão. E o trabalho híbrido ele funciona como mais um elemento que o sindicato precisa defender na valorização profissional. Então, como não há uma vedação nacional para que eles façam um trabalho híbrido, a gente entende que é uma discussão que nem é do plano de cargos, esse caso aí. É uma discussão de resolução. É conversar com a atual presidente, que não acabou, mas no início do próximo ano com o novo presidente do Tribunal de Justiça, apresentar os elementos, os números, todos os números são favoráveis. A gente acredita que houve algum equívoco nesse sentido, acho que não se pensou bem sobre isso. Mas como nós temos esse acúmulo, né, tanto de conhecermos a realidade dos servidores, né, a realidade das comarcas, a realidade principalmente das comarcas de interior,
a gente entende que é possível fazer isso, né? Que isso não traz nenhum prejuízo. Então, o trabalho híbrido não só para os novos concursados, e veja só, não é só o caso do nível médio. Como eu falei lá na TI, o pessoal de nível superior, analista, também não pode fazer trabalho híbrido. Olha só, um servidor de TI que é acostumado de colocar o computador pelo avesso, desavessar, e não pode fazer. Olha só que doideira. Então não é uma limitação técnica, é apenas um entendimento ainda equivocado sobre essa tecnologia. Mas a gente tem certeza que o sindicato sendo firme, a gente consegue sim. Tá. Vamos à pergunta número 14. Né? Qual a avaliação que a chapa faz sobre a abordagem violenta que presenciamos nos últimos tempos nas campanhas eleitorais? Pois é, né? Pois é. É tristeza, né? Eu acho que é tristeza, porque quando você... A violência, né, ela é o fim do diálogo, né? Não é uma forma de diálogo. A violência é o fim do diálogo. Não há relação violenta, seja uma relação pessoal, com um amigo, com um familiar. A violência, ela encerra qualquer possibilidade de diálogo, né? Então, essa abordagem de ser agressivo, de ser... Eu até tenho esse cuidado, sabe? Eu falei, olha, pessoal, eu não tenho sangue de barata. Ainda bem que comigo as pessoas são muito, muito legais comigo, mas Jesus. pena que não são com os outros coleguinhas meus. E assim, é muito injusto você agir de forma agressiva, com ameaças, né, com linguagens que impossibilitam o convívio, né? Então, a gente até tem esse trabalho, a sociedade eu acho que não aceita mais isso também, sabe? Existe a polarização, mas existem coisas que parecem são consenso hoje. E uma coisa que é consensual para a sociedade, que ninguém apoia isso, é a tratar o outro de forma violenta, seja mesmo com palavras. A coisa de, eu gritei, mas não era eu que estava falando, eu perdi a cabeça. Não tem essa de perder a cabeça, porque você só perde a cabeça com algumas pessoas. Quem é muito violento com a gente, quando fala da gente, é muito mansinho quando fala com o juiz. Só falta pedir a bênção. Então por que só perde a cabeça com quem você acha que é menor? Não é assim que funciona. Antigamente as pessoas perdiam a cabeça com as crianças. Por que não perdia a cabeça com o mais velho, com alguém mais forte que você? Por que só perdia a cabeça? Por que resolvia na pancada com criança? É a mesma coisa. Por que quer resolver na pancada com ameaça, com insinuação? Por que essas pessoas, inclusive essa linguagem violenta, não é só com a gente, não, os colegas servidores, é inclusive com os funcionários do sindicato. Então, se eu tenho qualquer questão, eu tenho que conversar e buscar a saída. Porque, olha só, nós estamos nos propondo a apresentar saídas e não... se eu não consigo fazer isso, então eu não consigo participar desse espaço. Se eu não tenho a cabeça no lugar, se eu não tenho a sobriedade de conversar e tentar entender os motivos do outro e tentar fazer uma campanha que não seja baseada em mentira, em agressão, em palavrão, em xingamento, então, com certeza, eu já estou dizendo para todo mundo, se você parar para lá com calma, é que eu não tenho condição de exercer esse papel de representante. Então, é sempre com muita tristeza. Existe um trabalho de linguagem não violenta, as pessoas já discutem isso, né? Eu não alcancei porque eu fiz letras há 30 anos, então, aliás, há 20 anos eu fiz letras, viu? Vamos registrar. E a gente não tinha essa evolução, mas hoje a gente já tem esse entendimento, sabe? Então, essa linguagem violenta, ela casa muito com a fake news. Elas são sempre juntas. Lá na eleição municipal de São Paulo, parece que se deu o exemplo de como falar sobre isso, né? Como é que se resolve isso? Resolve com a cadeirada. Mas, assim, cadeirada... Violência Pois para é. combater violência? Pois é. No nosso caso, eu acho que, em todo caso, a cadeirada tem que ser simbólica. Né? A cadeirada simbólica é você dizer, olha, eu não vou entrar no mesmo nível de discussão com você, porque eu estou vendo que você não tem condição de exercer esse papel. Então, essa cadeirada é dizer, olha, não dá para ser assim. Não dá para ser assim. A gente não vai entrar nesse nível de discussão, porque ninguém vai ganhar com essa, sabe, Ana? Ninguém ganha. Numa relação violenta, ninguém sai vencendo. Ninguém. É verdade. Bom, com isso a gente encerra, né, agora a nossa entrevista da chapa. Ninguém fez Ninguém fez né, aqui pra gente.
Jesus, muito obrigada pela sua participação. O representante da Chapa 1, atitude para continuar conquistando. Em nome da Comissão Eleitoral, você queria dizer alguma coisa? Queria agradecer o convite para participar, eu fiquei muito intimidado porque é uma qualidade que reflete bem o compromisso da Comissão Eleitoral, eu fiquei muito feliz com isso tudo. E a gente sempre fica feliz quando se valoriza os sindicatos, né? Quando a comissão faz isso. E gostei muito de conversar com você. Nós não nos conhecíamos, mas fiquei Verdade. muito feliz e muito agradecido pelo espaço e pela forma que foi tratado. Obrigada a você. Obrigada a vocês também, né, que estão aí do outro lado. E a Comissão Eleitoral informa que a escolha da nova diretoria do Cindy Justiça RN acontece no dia 22 de novembro. Vote, participe. Dando sequência à nossa série de entrevistas para as eleições 2024 do Cindy Justiça RN, este seria o momento de entrevistarmos um representante da Chapa 2. A comissão eleitoral entrou com antecedência em contato com representantes da chapa, passando as regras dessa iniciativa, data e horário da entrevista. E tivemos a confirmação de que haveria um representante para ser entrevistado. Infelizmente, momentos antes da gravação dessa entrevista, fomos informados de que não haveria nenhum representante da Chapa 2 para a entrevista. A Comissão Eleitoral 2024 lamenta profundamente, porque sabe da importância dessa iniciativa para a ampliação do diálogo com a categoria, a importância do diálogo com os servidores e servidoras do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte.